Boa tarde a todos e todas. Hoje daremos continuidade às oficinas formativas, né, com mais uma palestra do segundo eixo temático da educação e experiência, então, de John Dewey, um filósofo da educação, adepto de empirismo naturalista e um dos fundadores do funcionalismo. Recapitulando a bela exposição do professor Pedro Spíndola, que fez uma contextualização conceitual e filosófica do pensamento de Dewey, eu começo com uma citação de Charles Peirce, que o professor citou, né, no último encontro, e é um autor revisitado por ambos, né? Abre aspas. O pensamento é um fio de melodia perpassando através da sucessão de nossas sensações. Assim, nas palavras do professor, a verdade é concebida como uma sucessão de instantes e está para Dewey naquilo que funciona. Desse modo, é na experiência, na superação do dualismo, na conciliação entre método e conteúdo, no reconhecimento do conflito, que temos um instrumento para organizar esse conhecimento. Nesse sentido, portanto, é preciso considerar válida todas as experiências, pois concebem formas de vivenciar o mundo igualmente válidas, para pensar uma educação verdadeiramente democrática. Assim, o professor nos instiga hoje acerca de elementos que estruturam a educação a partir do pragmatismo deviano, lembrando que para o autor, a educação não é uma preparação para a vida, mas a própria vida. Uma palavra, o professor Pedro Spíndola. Muito obrigado, Amanda. Boa tarde novamente a todos, agora gravando, né? Que bom, Amanda, você faz uma abertura realmente bastante interessante, um prelúdio significativo para a continuidade do nosso mini curso, né, que eu espero que esteja sendo proveitoso para vocês e que a gente consiga debater bastante a partir daqui. Né? A gente falava as ideias do Dewey, né, e eu acho que esse início de Amanda pontua algumas questões que trazem essa dimensão complexa, né, do pragmatismo, com Peirce e do Dewey, quando coloca essas questões em um viés social. E isso faz com que os temas que a gente aborda e o tempo que a gente tem precisem ser vistos de uma maneira um pouco mais compassada, né? No sentido de que, apesar de todos nós já termos uma presença nessas discussões, a gente precisa assimilar nessas discussões. Então, fica o meu convite para que a gente continue debatendo, né? Não se restringir apenas a esse dia. Né? Depois eu compartilho o meu e-mail, não sei se está na divulgação, e aí quem quiser pode mandar mensagem, comentário, questões, porque eu acho isso muito válido. Né? Eu acho que é, inclusive, aplicar a proposta de Viana. Eu acho que esse é um ponto interessante, pertinente para a gente. E a gente viu no encontro passado esse ponto de partida de Dewey no pragmatismo, o que ele compreende por conhecimento, o que ele compreende por experiência, né? Como ele vê a filosofia. Eu acho que esse é um bom ponto de partida, né, para a gente tomar o que a gente conseguiu assimilar já do encontro passado, sobretudo no que vale para a questão da educação, né, que é um eixo no pensamento de Dewey, e tentar pensar para esse momento agora, partir da seguinte ideia. O que o Dewey está fazendo, junto com os outros pragmatistas, inicialmente, é descrever o nosso processo cognitivo social, como ele funciona. E depois que ele descreve, ele lança uma proposta, sabendo que a gente funciona dessa maneira, que nós cognitivamente funcionamos dessa maneira, existem formas de aproveitar melhor esse potencial humano, né, de compreensão, de conhecimento e de engajamento coletivo com problemas que são coletivos. Então, é interessante a gente notar que o que o Dewey faz é, primeiro, uma descrição, para que a gente compreenda bem o funcionamento disso, num modelo explicativo que pretende ser adequado para essa explicação, e, no segundo momento, fazer uma proposta. Então, a ideia de democracia e educação do Dewey é uma proposta. É uma proposta com base no que ele compreende como funcionando melhor para as comunidades humanas. E é isso que a gente vai tentar mostrar aqui, de que maneira ele traz esses elementos. Mas já para a gente ter noção de que não se trata de uma proposta que se pretende ser a única possível, inclusive porque isso ia esbarrar na realidade. Não é o que a gente tem. A democracia e a educação, na visão do Dewey, é algo extremamente difícil de conquistar, é algo extremamente difícil de implementar. E muitos autores vão ser muito desconfiados a respeito dessa possibilidade, né, de que efetivamente a gente conseguiria fazer algo assim. Então, se trata de uma proposta, não se trata de uma descrição do que vai acontecer necessariamente, né? Eu acho que eu mencionei aquela frase do Dewey, ele tem frases maravilhosas, né, a gente viu, mas ele tem uma que é muito interessante, aquela uma ilusão é uma ilusão, mas a sua ocorrência é um evento concreto. A sua ocorrência é um evento concreto. Essa frase é fantástica porque eu acho que nesse contexto nos posiciona justamente nesse sentido. Dentro do nosso empreendimento coletivo, né, dentro dos nossos contextos educacionais e de organização política na sociedade, a gente pode acreditar em coisas que não sejam muito adequadas para essa experiência coletiva, porque não vão gerar bons frutos. Mas ainda assim, a gente vai estar acreditando nelas e elas vão impactar a nossa realidade.
né? Então, aí vem o nível da descrição, né? A nossa cognição funciona dessa forma. Agora, se a gente vai aproveitar o melhor potencial desse funcionamento, aí é uma decisão individual e coletiva, né, que a gente precisa tomar. Eu acho que esse é um ponto relevante, né, para que a gente não pense que esses modelos explicativos e essas propostas que filósofos, pensadores fazem em todas as áreas do conhecimento, elas se bastam, né, no sentido de que o modelo teórico foi conformado de um ponto de vista intelectual, pronto, é só aplicar. Não é, vai depender das pessoas compreenderem o que é ilusão e o fato da ilusão ser um evento concreto e tentar não se iludir e tomar providências para que esse empreendimento social tenha alguns frutos. Acho que essa é a primeira ressalva. No nosso encontro passado, eu havia compartilhado uma apresentação aqui, eu vou continuar com essa estratégia, mas vou continuar com a ressalva também que eu fiz no nosso encontro passado, que não são, assim, os melhores slides. Mas vamos lá. Paramos aqui no estágio da experiência, e hoje, com o tema experiência e democracia, resistir à governamentalidade. Esse é o tema que nos cabe hoje para conversar. Vocês já visualizam? Sim. Sim, Pedro. Obrigado, Oscar. Então, inicialmente, sobre experiência e democracia, né, depois a gente chega na parte do resistir à governamentalidade, é um ponto aí que a gente vê o toque do Oscar, que é um ponto muito interessante para a gente confrontar essas duas perspectivas, né, do Dewey e dessa governamentalidade, mas inicialmente compreender a questão da experiência, da democracia e contextualizar com a questão da educação. Né. Eu separei duas frases aqui do Dewey, muito conhecidas, né, uma sobre democracia, a outra sobre educação, e a gente vai fazer esses encontros em relação a esses termos, né, esses conceitos. Então, a primeira frase é: uma democracia é mais do que uma forma de governo. É, essencialmente, uma forma de vida associada, de experiência conjunta e mutuamente comunicada. A gente falava antes da gravação, com os comentários do Oscar, que a gente tem o sentido de democracia em Dewey, uma certa radicalidade, né, uma compreensão da democracia como sendo algo orgânico na sociedade e não algo meramente institucional ou político. É algo que precede um institucional e político e que vai influenciar esse desenho institucional que o governo vai ter, que o Estado vai ter. Então, essa frase é muito citada, a democracia como forma de vida, como uma forma de governo, não sendo uma forma de governo, mas sim uma forma de vida, é muito citada porque demonstra essa radicalidade do Dewey, né, a democracia como sendo uma postura que é vivenciada comunitariamente e que isso se reflete nos mecanismos governamentais, né, quando há essa forma de vida associada, que o Dewey fala, essa experiência conjunta e mutuamente comunicada. Né? Esse é um ponto muito interessante também a se mencionar em relação aos pragmatistas. A gente falava também antes da gravação em relação à importância de um tema que é o giro linguístico, né, que é o momento no século XX, sobretudo, mas que começa no século XIX, mas no século XX, em que o nosso pensamento ocidental dá uma guinada e a linguagem passa a ser a questão filosófica primordial, né, a principal a ser discutida. E é interessante notar que os pragmatistas, que o Dewey se inclui, né, que estão na segunda metade do século XX, eles são precursores em muitos sentidos do que vai ser falado só depois, né, em geral na filosofia, mas eles não passaram por esse momento de giro linguístico. Né? Então, a ênfase da filosofia, do pensamento deles, do pensamento do Dewey, não é apenas a linguagem. Mas é interessante observar que o Dewey sempre dá muita atenção também à questão da linguagem. Ele sempre menciona de alguma maneira. E aqui, com a questão da democracia, a gente vai ver, e da educação, essa questão da comunicação é muito presente em Dewey. Né? Então, se trata a democracia de uma experiência conjunta e mutuamente comunicada. Essa questão da comunicação, em Dewey e nos pragmatistas, a comunicação é o elo que une as crenças numa comunidade. E aí as crenças entendidas daquela forma que a gente conversou no primeiro encontro, né? No sentido de serem planos para ação, de serem programas para agir como sendo hábitos, né? Então, esse ponto é relevante. Democracia, forma de vida associada. E na frase seguinte, a educação é um processo social, desenvolvimento. Não é preparação para a vida, é a própria vida. Essa frase é conhecida demais do Dewey, né? A educação é um processo social, é desenvolvimento, não é preparação para a vida, é a própria vida. Esse ponto é muito relevante para o Dewey, porque essa é a visão dele de educação e essa visão transparece a proposta educacional do Dewey. Né? Então, vejam, aqui existe uma descrição, mas existe também uma proposta. Né?
Quando a gente fala educação é um processo social, sim, vai ser, independente do tipo de sistema educacional que a gente tem, vai ser um processo social. A questão é se esse processo social vai trazer, o quanto ele vai trazer de benefício para a sociedade, né? Nessa visão do Dewey, a gente levando a proposta dele adiante a respeito de como deve ser essa educação, a gente tem a compreensão do que verdadeiramente ele compreende como sendo a própria vida, né? A educação como sendo a própria vida. Ou seja, para colocar em termos diretos essa questão, né? Que é também parte das discussões da escola nova, etc. Existe um tipo de educação que seria uma educação que visa reproduzir o que nós temos na sociedade para normalizar a conduta das pessoas que passam por esse sistema educacional, né? Discipliná-los de uma certa forma, né? Essa educação é também um processo social. Essa educação vai ser também a própria vida, mas ela vai ser compreendida como sendo preparação para a vida, porque vai ser compreendida como sendo uma forma de ensinar as ferramentas que vão precisar ser reproduzidas, né, na vida daquelas pessoas. Então, percebam que essa frase é tanto uma descrição, ou seja, a educação sempre vai ser um processo social e sempre vai ser a própria vida, mas é também uma proposta quando a gente aprofunda o significado disso na filosofia do Dewey, no sentido de que, para que a educação se conecte com esse valor de ser a própria vida, ela precisa ter traços um pouco mais aprofundados do que esse de mera reprodução da sociedade, né, que tem fins específicos de reprodução, como a gente sabe, das estruturas de poder que essa sociedade tem. Então, em Dewey, quando a gente aprofunda esse conceito, a gente vai perceber na proposta dele de que a educação tem um potencial emancipador que precisa ser explorado. Né, precisa ser explorado. Então, na diferença entre esses dois modelos, o proposto pelo Dewey e o que a gente habitualmente faz, o que a gente atualmente tem na nossa sociedade, a diferença é que um vai ter em conta a reprodução do que já existe na sociedade e a determinação de que o estudante, quando se forma, né, ele possa reproduzir o que aprendeu. Enquanto, para Dewey, a educação precisa ser um ambiente de transformação, porque seria um ambiente para, de maneira criativa, pensar nos problemas sociais e nas soluções que seriam melhores para a comunidade. Então, esse viés é muito importante da gente compreender, né? Da gente compreender que se trata tanto de uma descrição, quanto, quando a gente aprofunda, de uma proposta, né? Aí eu coloquei aqui no material que vocês têm de leitura, que eu passei daquele livro sobre o John Dewey, nas páginas 57 a 59, o autor coloca uma síntese a respeito do que seria a educação para o Dewey e de como a gente pode compreender melhor essa questão de ser a própria vida. Então, ele elenca 5 pontos aqui, que eu coloquei de maneira sintetizada, né? Ele coloca cada ponto desse e faz comentários. Aqui eu peguei só a primeira parte para a gente fazer essa leitura e poder meditar a respeito. O primeiro seria: só se aprende o que se pratica. Só se aprende o que se pratica. Aqui a gente precisa retomar o que a gente conversou no encontro passado, de que os conceitos para Dewey e a própria filosofia têm um valor instrumental para as nossas relações sociais. Isso significa que o que a gente aprende, a gente utiliza de certa maneira dentro dessas nossas relações sociais, né? Que esse aprendizado está vinculado ao que vai ser necessário para a gente. Daí percebam, de novo, a dimensão da descrição e depois da proposta. Enquanto descrição, isso é verdade também para o ensino tradicional. O grande problema é que esse aprendizado é extremamente limitado. Quando a gente fala, por exemplo, que alguém está aprendendo determinada matéria e vai fazer, por exemplo, um vestibular ou vai fazer uma prova específica, essa pessoa está tentando aprender aquele conteúdo abstrato, formal, para poder fazer uma prova, né? Então vejam que esse aprendizado está vinculado a uma prática, que é a prática de fazer uma prova. Mas essa vivência, essa experiência, né, de aprendizado para fazer uma prova é altamente limitadora. E parece que o nosso ensino é todo voltado a isso. Mas, de novo, esse é o nível da descrição. No nível da proposta do Dewey, a gente precisa se engajar em um aprendizado cuja prática seja mais relevante para resolver os problemas da nossa sociedade, né? E aí, na leitura, quem teve a oportunidade de ler, deve ter visto a experiência da escola experimental, né, que ele conseguiu desenvolver lá na Universidade de Chicago. Quem não conseguiu fazer a leitura vale muito a pena, né, para ver como foi essa experiência e como funcionava, né? Mas basicamente o estudante precisava desses conteúdos formais, abstratos, porque ele precisava fazer algo. Então, por exemplo, os estudantes de determinada idade iriam fazer uma horta, né? Iriam aprender como plantar
E para isso, eles precisam do conhecimento formal que está nos livros, que os professores ensinam, mas eles vão aprender aquilo para aplicar numa prática específica, né? Então, esse vínculo entre o aprendizado e prática, ele é inerente à educação, né? Em qualquer forma de educação, ele vai estar presente, né? Agora, na educação que visa uma reprodução, ele vai ser mais no nível de decorar para fazer uma prova do que propriamente um aprendizado que a pessoa vai conseguir levar para a vida, né, vai conseguir levar para as situações sociais em que isso se possa articular de uma maneira produtiva. O segundo ponto que ele coloca é: não basta praticar, a intenção é fundamental. Esse também é um ponto altamente relevante. De novo, no nível da descrição, funciona, né? Uma educação tradicional, né, que seja potencialmente muito pobre para resolver os problemas sociais, ainda assim existe uma intenção. A pessoa que está estudando só para fazer uma prova está ali com a intenção de passar na prova. O engajamento cognitivo vai depender dessa intenção por trás, né? Ou vai estar estudando porque é um dever que é colocado pelos pais ou qualquer coisa que seja. Então, essa perspectiva de educação, ela empobrece o potencial da educação. Para o Dewey, a gente precisa praticar com a intenção de produzir um ambiente social melhor para todos, né? Terceiro ponto: aprende-se por associação. E aqui a gente tem a presença do pragmatismo, do instrumentalismo, do empirismo naturalista do Dewey, né? A ideia de que isso é muito importante, né? Isso é uma das bases filosóficas da refutação da filosofia da consciência, da filosofia da subjetividade, que está vinculada numa lógica monocausal, né? Que os eventos no mundo têm uma causa necessária, anterior, que os geram, né? Quando, no pragmatismo e em Dewey, existe a compreensão de que tudo está conectado, então não existe apenas uma causa, né? Existem correlações e causas múltiplas, e a gente não consegue, de maneira completa, alcançar todas essas nuances, né? O conhecimento é um esforço de articular fatores que são pertinentes para a experiência, mas sabendo que o que de profundamente a gente pode contar é com a incerteza da experiência, né? Com coisas que a gente não vai alcançar. Então, a gente aprende por associação, e isso diz respeito à compreensão de que tudo está em conexão e de que tudo funciona no fluxo experiencial como continuidade, como contínuo. Então, esse ponto também sendo relevante para a gente compreender a educação. Ponto 4, não se aprende nunca uma coisa só, né? E isso tem a ver com associação também, né? Então, isso é muito relevante, inclusive, porque, na época, o pragmatismo vai significar uma refutação muito forte do positivismo, né, da ideia de que a gente consegue ter, e é uma compreensão de ciência já superada, né, mas que a gente consegue ter um conhecimento objetivo do que nos cerca, e que esse conhecimento, para que ele possa chegar a um grau de certeza, ele precisa isolar o fenômeno e isolar todas as partes do fenômeno. É como se cada fenômeno fosse composto por uma quantidade de fatores específicos que a gente consegue desnudar e compreender exatamente do que se trata, né? Tem um autor francês muito interessante, possivelmente o Oscar conhece, que fala sobre epistemologia e teoria do conhecimento, que é o Edgar Morin. O Morin tem um pensamento muito interessante que parece com o pragmatismo nesse ponto, que é a ideia de que no nosso pensamento ocidental, na construção da nossa ciência ocidental, a gente teve uma profunda influência, desde Descartes, a ideia de que a ciência trabalha com um paradigma da simplificação. É a ideia de que a gente consegue reduzir os fenômenos às suas mínimas partes, e que tudo a gente consegue pesar e medir. E aí o Morin, e isso parece muito com o pragmatismo, vai tentar substituir esse paradigma da simplicidade pelo paradigma da complexidade. A ciência seria a proposta de tentar alcançar articulações dentro dessa complexidade que é a vida. E aí isso parece com o Dewey e com o pragmatismo, no sentido de que eles não compreendem a ciência e o conhecimento e a educação como lidando com monocausalidade, ou seja, com apenas uma causa suficiente de cada fenômeno, e cada fenômeno como podendo ser medido e pesado, e a gente compreende as leis da natureza e domina a natureza, né? Eles compreendem, nesse momento, o pragmatismo e o Dewey, que o ser humano não tem essa capacidade. Aí a gente tem essa prova de maneira rotineira. Mas, como a gente falou no encontro passado, o Dewey acredita que é pelo medo da incerteza, da instabilidade, que o ser humano se engana, né, e começa a criar sistemas que lhe dão segurança para sentir que não precisa ter medo. Então, esses pontos são importantes, né, para contextualizar. E, por fim, o quinto ponto: toda aprendizagem deve ser integrada à vida, isto é, adquirida em uma experiência real de vida, em que o que for aprendido tenha o mesmo lugar e função que tem
a vida. Esse ponto também é muito relevante, né? Isso aqui é mais proposta do que descrição. Vai funcionar também no nível de descrição. Se isso estiver confuso, vocês digam depois, porque a gente fala mais a respeito, mas é como se o que a educação coloca como necessário ao aprendizado precisasse se integrar à relevância daquele conteúdo, daquele conhecimento, dentro do fazer social, né? E aí eu me recordei agora de um professor de filosofia norte-americano, talvez vocês já tenham ouvido falar, porque o livro dele virou um best-seller, Michael Sandel, que o livro dele é Justiça. Ele tem um livro recente, esse Justiça virou best-seller, eu acho que esse segundo dele também. Deixa eu me recordar qual era o título. Era um título muito interessante para fazer essa... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que encontrei aqui. A Tirania do Mérito. A Tirania do Mérito. Michael Sandel. Michael Sandel. Muito interessante. Ele diz o seguinte, e ele está falando no contexto norte-americano, precisa ser bem contemporizado quando a gente fala do Brasil, porque não é o mesmo contexto, mas ele explica algo muito interessante que acontece na sociedade norte-americana e que coloca essa legitimidade dos mecanismos e organizações dentro da sociedade para dar acesso às pessoas a determinados espaços e a determinadas situações, né? Ele explica que se trata justamente da questão universitária nos Estados Unidos. É como se a educação nos Estados Unidos tivesse se desenvolvido no sentido de servir como filtro de acesso às pessoas que vão passar por ela para ter determinados lugares na sociedade. E que esse filtro se dá muito previamente à pessoa entrar na universidade, porque significa já a organização que aquele segmento da sociedade tem em relação aos seus filhos poderem entrar nessa universidade. Então, a noção de que a educação e conquistar essa educação vai significar um mérito individual é problematizado pelo Sandel, pelo fato de que para entrar numa universidade não basta o mérito individual, precisa haver um background, precisa haver um suporte que a família e o segmento social de que aquela pessoa faz parte precisa dar àquele indivíduo para ele conseguir entrar na universidade. Casos atípicos em relação à questão da pessoa ter um nível de desenvolvimento que ultrapassa as suas condições materiais, acontecem, mas é exceção. A regra é que os que vão entrar são aqueles que foram preparados para entrar, né? E essa preparação está dentro dessa estrutura de organização social que uns conseguem ter acesso e outros não, né? Então, o Sandel utiliza isso para falar sobre a tirania do mérito, né? E isso é muito interessante, trazendo aqui para o Dewey, porque é justo isso, é como se o conhecimento formal e a capacidade de mobilizar e articular esse conhecimento fosse não um instrumento para melhorar a nossa vida, mas um instrumento para separar aqueles que vão ter acesso daqueles que não vão ter acesso. Isso é um ponto muito pernicioso, né, da utilização da educação e do conhecimento, né? Então, de novo, quando a gente utiliza essas ideias do Dewey, a gente compreende isso como uma descrição. A educação, ela sempre vai se voltar para questões práticas. Mas essas questões práticas podem ser perniciosas, como essa. Ou seja, qual é a questão prática desse sistema de ensino? Colocar essas pessoas que são privilegiadas na sociedade com acesso através do filtro das universidades. Essa é a finalidade prática de um sistema de ensino rigoroso do ponto de vista formal, né? Então, a educação vai ter finalidade prática. Mas essa finalidade prática não está sendo benéfica para a sociedade, né? Então, a proposta do Dewey, ao mesmo tempo que faz essa descrição de como a educação funciona, voltada para questões práticas, também faz uma proposta de como ela pode ser melhor aproveitada no seu potencial, né? E aqui a gente entra de maneira mais profunda na democracia. Quando ele vincula esses dois âmbitos, que a gente vai ter a proposta dele mais bem esclarecida. Então, para colocar esses pontos em relação ao que é democracia, em Dewey, eu utilizei, sobretudo, esse texto aqui, de um professor norte-americano, Brian Butler, Democracia e Direito, situando o direito dentro da visão democrática de John Dewey. Esse é um artigo que está disponível na internet, eu acho que não tem traduzido, e eu gosto de utilizar o Butler e gosto de utilizar também um outro autor muito bom, e pragmatista norte-americano, contemporâneo, vivo, que se chama Frederick Kellogg, e que, em particular, vai ser bastante relevante para quando a gente falar sobre conflito, né, a base das ideias do Kellogg. O Kellogg, inclusive, já veio aqui para o Brasil algumas vezes, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, conviver,
E ele está fazendo um projeto no próximo, que eu acho que deve acontecer no próximo semestre, se tudo der certo, e vai ser um projeto virtual, né? Todos que tiverem interesse são bem-vindos. Assim que eu tiver informações, eu passo para o Oscar, que é justamente sobre democracia e conflito social, em que ele vai aplicar, sobretudo, as ideias do Dewey e de um outro pragmatista, que eu acho que deve ter mencionado, o Holmes, que foi do pragmatismo, mas é um jurista, e ele vai aplicar isso para tentar pensar como a democracia pode nos ajudar a superar os conflitos sociais. O Kellogg é naturalmente extremamente sensível, como o Butler também, ao que está acontecendo nos Estados Unidos, ao que vem acontecendo, né, questões políticas, em muitos aspectos semelhantes aqui ao Brasil, e vai ser um projeto bem interessante. Então, eu menciono isso só para também trazer referências de autores que vão ser pertinentes para a nossa discussão. E o Butler, em particular, nesse artigo, né, Democracia e Direito, eu coloquei os pontos que ele traz de síntese em relação à obra do Dewey em relação à democracia, né? Que ele faz de uma maneira fantástica, né? Se vocês forem pegar Democracia e Educação para ler, é um livrinho que vai dar trabalho, né? Então, pegar esses autores, intérpretes do Dewey, por exemplo, é algo de muito valor para a gente, né? Para a gente conseguir já ter essa explicação bem organizada desses autores. Então, eu coloquei alguns pontos do que ele traz nesse artigo, e a gente vai partir deles para compreender, né, o que seria a democracia na visão do Dewey. E ele faz de maneira encadeada, né? A gente vai seguir esse fluxo. Então, primeiro que ele explica é que a democracia em Dewey, e isso se conecta com aquela outra frase que a gente viu, né, a democracia como um modo de vida associativo, né, o associado. Então, ele coloca como primeiro ponto para entender a democracia do Dewey o fato dela ser a base para as demais associações, né? Então, a democracia é um modo de vida, significa uma certa postura que as pessoas têm dentro da sua coletividade, dentro da sua comunidade. E que a partir dessa postura, a partir desse modo de se relacionar socialmente, as outras associações, as outras estruturas que emergem daí vão estar vinculadas a essa base. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é justamente a explicação de que, dentre essas associações, aquelas que se identificam como instituições políticas e governamentais e de Estado, elas vão, então, se nutrir dessa primeira base associativa, que é a democracia. Ou seja, não dá para a gente ter uma democracia como forma de governo que seja simplesmente imposta, né, que seja colocada numa Constituição e diga, aqui a gente tem uma democracia. Isso não vai funcionar porque as pessoas não vão ter posturas democráticas no seu dia a dia. Isso significa que, como reflexo, as instituições também não vão ter. Também não vão ter. E aí a gente contextualiza isso a nossa história do Brasil, né? A gente está na 7ª Constituição, a gente teve a primeira na época do Império, 1824, e a cada momento de transição constitucional, o Brasil é um país extremamente recente também, né? Quando a gente menciona isso, o Brasil se tornou república em 1889 e 1891, a gente tem a primeira Constituição republicana. 1891, é muito recente. Mas o fato é que observar essa nossa história institucional, em que a gente tem uma Constituição promulgada e outra outorgada, em que a gente tem uma Constituição que tem alguma representatividade popular e outra que é imposta, a gente vê que o Brasil passou por muitas oscilações e que não existe ainda, em termos de comunidade, um ambiente democrático para que as instituições possam se nutrir disso. E aí a gente vai cada vez mais descendo desses pontos, compreender o que significa ambiente democrático, o que significa esse solo especificamente democrático dentro da comunidade. Então, esse segundo ponto, instituições políticas se nutrem da democracia. A democracia incorpora valores plurais e instituições sociais descentralizadas. Esse ponto é altamente relevante e o Dewey está sendo muito precursor ao falar de pluralismo nesse momento, porque é algo que a gente vai ver fomentado no discurso oficial, me parece, de maneira mais nítida, apenas depois da ONU, depois da ideia de que a gente precisa forcejar um ambiente internacional, especificamente nacional, que possa se abrir para a diversidade. Até esse momento, eu lembro de um autor que tem muita influência no nosso direito, no início do século XX, que é o Carl Schmitt, que pregava a ideia de democracia da identidade, de que a democracia só funciona se o povo for uniforme, se ele tiver todos os aspectos de sua vida social igual. Porque se tiver diferente, a democracia não funcionaria. O Schmitt, vocês não vão se assustar com isso, era um autor autoritário. Dá para ver essa questão. E percebam no movimento dos Estados nacionais que é justamente esse caminho que a gente toma desde as revoluções liberais. A ideia de que para alcançar a ordem, a gente precisa mutilar a diferença, que é na identidade, que é na igualdade, que a gente conseguiria alcançar a ordem. Que a ordem só é possível se não tiver, se as pessoas pensarem de maneira igual. Isso é algo muito recente para a gente, o fomento ao pluralismo. E o Dewey já coloca como sendo a necessidade da democracia. A democracia só existe com isso.
né? Sobretudo pelo conceito de experiência que a gente viu dele. A compreensão de uma certa regularidade é uma arbitrariedade social, porque nunca vai haver uma regularidade completa em relação aos fenômenos e aos acontecimentos e aos eventos da sociedade. Sempre vão haver diferenças. A diversidade é a regra da vida, né? E se não tiver diversidade, não tem como não ter diversidade, sempre vai haver diversidade. Achar que não tem diversidade significa, uma certa forma, um certo recorte da realidade que o ser humano está optando por observar, né? Tem um exemplo muito interessante disso na literatura pragmatista. Esse eu acho que é do Peirce, que ele diz o seguinte: imaginem, ele está falando de lógica, a gente vai pegar o exemplo de maneira descontextualizada só para trazer esse ponto relevante da nossa discussão. Imaginem que você tem um saco, e dentro desse saco você tem bolas. E aí você retira a primeira bola, e essa bola é vermelha. Você retira a segunda, essa bola também é vermelha. Você vai retirando as bolas e você vai observando que todas são vermelhas. A sua tendência é acreditar que todas as outras que estão no saco ainda também são vermelhas, certo? A gente não vai explorar esse exemplo do ponto de vista da profundidade em relação à lógica, mas o relevante aqui é os pragmatistas dizerem o seguinte: quando você retira as bolas e você concorda junto com a sociedade que elas são vermelhas, a sociedade está optando pelo traço a ser reconhecido ser a cor. Mas percebam que não se falou a respeito do peso das bolas. Não se falou a respeito do tamanho das bolas. Não se falou, inclusive, se havia, eventualmente, variação mínima que fosse em relação às cores das bolas. Então, o que o pragmatismo está querendo mostrar, e o Dewey vai muito nesse caminho, é que a diversidade, o pluralismo, é uma realidade da vida. E que quando a gente escolhe ver todas as bolas como sendo vermelhas, a gente está arbitrariamente, ainda que consciente ou não, escolhendo apenas um traço em relação àquele evento, àqueles objetos. A gente está agindo para encontrar regularidade. A gente está utilizando esse senso de singularidade. Mas a gente poderia observar outras características. Então, para Dewey, isso é muito importante e muito enfatizado, porque a democracia é uma forma de se organizar socialmente para lidar com os problemas coletivos. Isso significa que, se a gente adota o pluralismo, a gente compreende a diversidade da vida, a gente tem melhores condições de compreender os problemas e de arrumar soluções criativas para eles. Esse é o ponto. Então, considerar que o pluralismo pode ser suprimido é, primeiro, uma ilusão, e, segundo, um problema para soluções criativas, né? E aí eu queria enfatizar esse traço muito relevante, que me parece muito precoce também, né? E a gente assiste isso, né, nos estados sociais do século XX. Essa era a regra: mutilar a diferença. A gente vê isso no nazismo, no fascismo, e essa proposta, então, me parece crucial. Um outro ponto aqui, também associado à questão das instituições sociais descentralizadas, né? Essa questão de que a democracia, ela funciona, ou ela existe enquanto modo de vida associado, genuinamente, quando a gente não tem a possibilidade de tomada de decisão concentrada, né? Ou seja, existem instituições e polos dentro da sociedade que, de maneira descentralizada, tomam essa decisão. Esse é um ponto muito relevante, porque o outro aspecto está vinculado justamente ao que a gente falava, a ideia de que a ordem só pode ser atingida se a gente tiver uma estrutura hierárquica rígida, em que o comando inferior obedeça imediatamente ao comando superior, e que a ordem de um soberano que está lá em cima precisa ser cumprido necessariamente, porque, se não fizer isso, vai haver desordem social. A gente tem uma cultura ocidental, não só ocidental, né? O ser humano, em geral, as experiências, no mais das vezes, da nossa coletividade são assim, de uma atribuição de um valor à autoridade, à hierarquia, que é muito problemático do ponto de vista da democracia, dessa proposta do Dewey. E aqui a gente tem um dos pontos mais interessantes do Dewey, mais interessantes, né, que a gente consegue travar com isso diálogos com vários pensadores contemporâneos, que é a ideia de público. Aí tem um livro específico do Dewey que é maravilhoso, que é O Público e Seus Problemas. A ideia de público. Aqui a gente está num ponto muito sensível em relação à democracia. Eu acho que precisaria de mais tempo para poder discutir esses formatos de democracia, né? Democracia representativa, democracia liberal, democracia republicana, democracia deliberativa. Cada tipo desse vai pressupor certa configuração teórica que vai apoiar certos mecanismos específicos. Mas em Dewey, o que ele está falando é de algo profundamente social e não de mecanismos de organização política ainda. Essa organização política vem depois, quando a gente tem essa base específica democrática, né? E uma das questões essenciais para a gente ter essa base é justamente a compreensão de público, né? O que é o público, que seria justamente a coletividade, a comunidade se interessando pelos próprios problemas. E isso é muito fantástico, né? É o que a gente coloca aqui. O público é termo funcional.
aquilo que a todos importa, cujas consequências sociais atingem a todos. E como tudo em Dewey, né, é um instrumentalismo dele. As ideias servem para que a gente faça coisas na sociedade. O público é um termo funcional porque ele significa o seguinte: quando é que surge o público? Quando é que a gente se compreende como público dentro de uma comunidade? Quando existe a compreensão dessa coletividade de que certos problemas atingem a essa comunidade. E aí é a partir desse momento que o público emerge. O público não é um conceito abstrato que vai existir porque uma lei está dizendo que a gente é o público. O público é um conceito funcional orgânico. A comunidade que se enxerga como precisando resolver determinado problema tem aí o público. Vejam que coisa fantástica e o quanto isso explica a dificuldade e a fragmentação que a gente tem aqui no Brasil para se compreender enquanto uma comunidade coesa. Os problemas que uma comunidade enfrenta só vão ser enfrentados do ponto de vista de um público se a gente tiver essa comunidade de maneira integral, né, aqueles que se identificam como comunidade, considerando aqueles problemas como seus. E aí vamos pensar, então, por exemplo, em questões recentes que a gente discutiu, e há uma dificuldade, várias dificuldades aqui no país, né? Mas para a gente exemplificar e conseguir diagnosticar esses pontos, que todos têm a ver com a educação, né, com a nossa formação, que nos possibilitaria ter uma condição maior ou menor de nos engajar nessas questões. Imaginem, em 2017, a reforma trabalhista. Imaginem a reforma previdenciária. Imaginem as discussões agora em relação à reforma tributária, à reforma administrativa. São conteúdos que são complexos, que são difíceis de acessar, mas que lidam com problemas que são todos nossos, que vão nos afetar. Então, o público para Dewey existe não apenas quando esses problemas afetam a gente, mas quando a gente, enquanto comunidade, compreende que a gente precisa lidar com eles. Então, a fragmentação que existe, essa dificuldade de coesão comunitária que a gente tem, significa que existe uma dificuldade de gerar esse termo funcional do público para a nossa comunidade. Então, fica muito difícil da gente resolver, enquanto comunidade, esses problemas, né? E sem isso, sem o público, a gente não tem democracia. É a partir dele que as posturas democráticas vão se articular e trazer o reflexo para as instituições. Então, nasce organicamente da percepção da afetação e da descoberta da necessidade de controle social, ou seja, de resposta àquele problema, né? Então, vejam, se é um sentimento de que o problema, apesar de me afetar, não pode ser resolvido por mim, ou não pode ser resolvido pela minha comunidade, então significa que não existe público resolvendo aquele problema. É uma autoridade que vai resolver. Não é o público, isso significa que aquela solução não é democrática. Vejam que repercussões, né, a gente tem radicais para a forma de vida da gente, quando a gente faz a leitura por esse ângulo. Finalmente, nessa primeira lâmina, então, a gente tem o Estado e a política como tipos secundários de associação. Tá? E vejam, para o Dewey, essa descrição e essa proposta, elas acontecem de maneira inevitável. O Estado e a política não tem como ser algo distinto disso, exceto se for um caso de dominação de um povo sobre outro. Mas se não for, significa que o Estado e a política se nutrem necessariamente desse primeiro modo de associação, que pode ser democrático ou não. Mas nos identificamos enquanto comunidade, isso significa que o Estado e a política é secundariamente algo que nasce dessa comunidade. Agora, se essa comunidade vai ser democrática ou não, isso vai depender desses pontos que o Dewey está identificando, né? Na sequência, que eu estou quase acabando, é o penúltimo slide, né, para a gente conseguir fazer os debates e vocês trazendo seus comentários e a gente poder desenvolver isso. Vou tentar ser sintético nesse final. Os outros pontos, e esse já de conclusão, né, do Butler em relação à posição sobre a democracia do Dewey. Bem, considerando a democracia como modo de vida anterior à política e considerando a ideia do público como funcionalmente vinculado a questões específicas, né, os problemas sociais, uma sociedade democrática se fundamenta numa inteligência experimental. Esse eixo aqui é uma coisa formidável, né? Vincula todas as ideias do Dewey ao que a gente conversou sobre o seu ponto de partida pragmático. Inteligência experimental, que coisa fantástica. E aí, na sequência, a gente vê. Apenas na democracia a inteligência pode ser completamente aplicada. Essa visão do Dewey, em última instância, é uma visão a respeito da própria natureza humana. É uma coisa realmente muito bonita de ver no Dewey, né? Ele compreende a democracia como sendo uma postura que está intimamente vinculada a tudo que a gente faz socialmente. E se a gente tem essa postura democrática, significa para o Dewey que a gente tem a possibilidade de alcançar o máximo de inteligência que a gente tem. Por quê? Inteligência e conhecimento para Dewey se trata de adaptação.
adaptação. Isso é algo extremamente sofisticado nele, que faz parte das ideias correntes, né, que a gente tem muito maturadas em relação ao desenvolvimento e da questão da teoria das espécies, etc. Mas é muito sofisticada pelo seguinte: para Dewey, isso é o máximo de inteligência que a gente consegue pelo seguinte: suponha que uma pessoa tem um acesso privilegiado dentro de uma sociedade que tenha todos os benefícios e todas o acesso ao desenvolvimento econômico e social que uma sociedade ofereça. Se essa pessoa tiver um comportamento egoísta e não comunitário, a utilização da inteligência dela para resolver os seus próprios problemas pode ser eficiente de um ponto de vista de acúmulo de riqueza ou do ponto de vista de preservação de um bem-estar fisiológico, né, de saúde. Mas não vai ser inteligência realmente, porque ele não vai estar se adaptando e adaptando o próprio meio às necessidades urgentes desse meio. Então, para colocar um exemplo que nos é muito caro, né, a questão do meio ambiente, a questão das crises climáticas. Uma pessoa pode ser rica o quanto for e pode desenvolver a sua inteligência para aproveitar o que melhor a sociedade pode dar. Isso não vai impedir que essa pessoa sofra problemas decorrentes às alterações climáticas. Então, isso não é inteligência. Percebem a questão que o Dewey coloca não como sendo uma questão de ação e reação pontual, de um indivíduo especificamente, mas das consequências que essa atitude egoísta, não democrática, vai ter para toda uma coletividade, que vai acabar refletindo dessa pessoa, inevitavelmente, inexoravelmente, ela vai ter problemas aqui, nesse ponto. Então, vamos imaginar pessoas que têm uma capacidade financeira enorme em lugares que são assolados pela miséria e pela pobreza. Essa pessoa vai ter um bem-estar local em relação aos acessos que tiver dentro da sociedade, né, à sua casa, ao shopping, ao carro, etc. Mas ela vai sair na rua, né, mesmo que seja de helicóptero, vai sair na rua. Vai ter problemas quando a infraestrutura da cidade der problemas. Né, quando tiver um enchente, quando tiver qualquer coisa por conta da má estruturação da organização daquela cidade, aquela pessoa vai ter problema. Né? Então, isso é muito interessante em Dewey, ele mostrar que isso é inexorável, isso é inevitável. Se a gente tem uma postura democrática na nossa comunidade, isso significa que a gente alcança o potencial máximo de inteligência, e que é uma inteligência experimental. A compreensão de que os problemas vão acontecer e a melhor forma de resolvê-los é considerar, a partir do pluralismo e a partir da compreensão da incerteza da vida, confrontada ao acervo de conhecimento instrumental que a gente tem, a gente consegue lidar com isso da melhor forma se a gente tiver essa postura democrática. Então, essa é a proposta, né, de uma inteligência experimental. Uma inteligência que observa de maneira adaptativa o que funciona melhor para a coletividade, porque isso inexoravelmente vai beneficiar ou não o indivíduo. O público e seu governo são instituições baseadas no conflito. Né? Essa inteligência experimental está muito vinculada a essa questão. Né? E aqui a gente começa a se posicionar para o subtítulo do nosso minicurso de hoje, né, do momento do minicurso de hoje. A questão de como a gente lida com o conflito e do conceito de governamentalidade. Né? O conflito está na raiz dessa proposta do Dewey, está na raiz dos pragmatistas. Aceitar a incerteza da vida significa aceitar que os conflitos vão existir, porque dentro da incerteza as pessoas vão tomar decisões que não necessariamente vão trazer coisas produtivas. Então a gente vai ter problemas, né? Necessariamente a gente vai ter conflitos, vai ter diferenças de posição, e isso precisa ser resolvido. A gente vai ver, e esse é o ponto crucial, né, para a gente fazer a comparação e a discussão, e a gente já mencionou no encontro passado, que a forma de resolver conflito do tipo de Estado de Direito que a gente tem é neutralizar. Teve conflito, quem é que está saindo da normalidade? Suprime essa diferença. Quem é que está sendo diverso ou está trazendo uma perspectiva pluralista e não monística? A gente suprime, a gente reprime, a gente neutraliza. A proposta dos pragmatistas, e do Dewey em particular, compreendendo educação e experiência e democracia sob esse ponto de vista, é que o conflito precisa ser resolvido através de uma inteligência experimental. Precisa ser resolvido com uma discussão pluralista que inclua a todos da comunidade, que fomente a criatividade e que possa ser percebida como uma solução que vai ter elementos de testes sociais anteriores que já aconteceram. A inteligência experimental não é uma inteligência que diz, olha, o conhecimento a respeito dessa área manda que a gente faça isso. Então, eu não quero tocar num exemplo tão polêmico, mas, por exemplo, quando a nossa ciência tem dificuldades em dar segurança em relação ao que está acontecendo. É a coisa mais comum agora na época da pandemia. Né? Ou seja, a gente está sem o ponto de apoio que nos serviu para não ter medo da incerteza, que é a ciência dizendo, olha, pode ter segurança, faça isso que vai dar certo. A gente conhece as leis imutáveis da natureza, se você fizer isso, não tem erro. Dentro da incerteza, a gente não pode ter esse procedimento. Né? Então, para um conflito que eclode e que não demonstra
uma solução simples, a gente precisa se utilizar dessa inteligência experimental. Ou seja, o que foi que até agora funcionou de um ponto de vista pluralista, né, e criativo, a gente precisa buscar hipóteses que talvez funcionem melhor do que outras. Então, não é a solução a partir de um conhecimento formal que nos fala sobre uma lei universal que pode ser aplicada concretamente. É, na verdade, uma discussão coletiva a respeito da nossa vivência enquanto sociedade e aquilo que funcionou melhor ou não para nós. Então, são duas posturas muito diferentes, né, diametralmente opostas, mas é difícil da gente dissociar o que é uma e o que é outra dentro da nossa experiência social, né? Sobretudo porque a gente não vivencia de uma maneira orgânica e completa essa proposta de democracia que o Dewey propõe. Mas então o público e o governo são instituições baseadas no conflito, né? Ou seja, o público, como a gente viu, ele só nasce por conta do conflito. A gente se identifica como comunidade para poder resolver os problemas que são comuns a essa comunidade. Então o conflito é essencial. É essencial. Percebam aqui a primeira linha problemática em relação à nossa compreensão de Estado de Direito. Se a gente neutraliza o conflito, o que a gente está fazendo, na verdade, é fragmentando o próprio público. A gente está desengajando as pessoas na solução desse conflito. Porque a gente está dizendo que existe uma lei, uma norma que vai resolver aquilo de uma maneira definitiva, que vai neutralizar aquela questão. Finalmente, para Dewey, a democracia utiliza o conhecimento científico e a criatividade para chegar a soluções e para suas comunicações. É isso, ciência e criatividade dentro dessa perspectiva democrática, né? E aí, por fim, uma citação bastante longa, mas eu acho que um diálogo necessário, já antecipado pelo Oscar, né, no início, eu acho que não estava gravando ainda, mas quando a gente fala de governamentalidade, eu acho que o Foucault é o nosso melhor apoio para compreender esse fenômeno, né? E aí eu trouxe uma citação de um livro do Foucault, Segurança, Território e População, em que ele explica o conceito de governamentalidade. É um conceito altamente complexo, né? Eu vou fazer a leitura desse trecho e retirar certos elementos para colocar em diálogo com o que a gente já discutiu até aqui do Dewey e poder comparar o que os pragmatistas colocam como sendo o espectro analítico do Estado e do direito e qual é a proposta deles em relação ao que seria uma ordem dinâmica em relação ao Estado e ao governo, né? Então, vamos partir de Foucault, mas considerando se trata de um trecho muito complexo que a gente precisaria discutir bem mais a respeito do Foucault, é só para tirar algumas intuições, né, para o que a gente está fazendo aqui. Vou já ressalvar para que a gente não fique tão focado em algo que a gente não consegue propriamente resolver agora. Veja, um trecho do Foucault, então, desse livro é o seguinte: a governamentalidade seria um conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder, que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Só esse trecho aqui do Foucault é uma fileira de livro na prateleira de uma biblioteca. Em segundo lugar, por governamentalidade, entendo a tendência, a linha de força que em todo o Ocidente não parou de conduzir e desde há muito para a preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de governo sobre todos os outros, soberania, disciplina e o que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de governo e, por outro lado, o desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, por governamentalidade, creio que se deveria entender o processo, ou antes, o resultado do processo pelo qual o Estado de Justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o Estado administrativo, viu-se, pouco a pouco, governamentalizado. Por que eu trouxe o Foucault? Porque ele vai posicionar essa governamentalidade, né, que a nossa proposta de hoje é compreender como seria possível resistir a ela a partir do Dewey. Né, esse é o confronto final que a gente traz para poder compreender essas nuances da discussão e poder tentar contribuir um pouco com ela. Então, o Foucault nos traz algo que vai ser a definição do que, para os pragmatistas, é o espectro analítico do direito e o espectro analítico de Estado, né, que vai remontar a Hobbes, vai remontar a isso que o Foucault está colocando como sendo o Estado administrativo, o Estado moderno. Né? Então, depois da Idade Média, a gente entra na modernidade. E dentro dessa modernidade, o Estado passa a se configurar com certos traços, e esses traços vão levando cada vez mais ao que o Foucault está falando, né? A governamentalização. O governamentalizado seria esse Estado administrativo com esses traços específicos. E um desses traços específicos, o principal, o fundante, o que vai legitimar esse Estado a ser como ele é e a funcionar como ele funciona, é justamente a questão de como ele lida com o conflito.
E a forma como esse Estado administrativo, governamentalizado, lida com o conflito é o oposto da postura democrática. Aqui a gente tem um ponto de tensão para, a partir dele, poder compreender a proposta do Dewey e de como a gente está distante dela por conta da origem da nossa compreensão do direito do Estado. Foucault nos deixa com essa citação uma compreensão boa em relação a isso. E aí eu vou passar a fazer essas considerações, mas já aqui findando esse último slide, para a gente poder confrontar essa proposta do Dewey a essas dificuldades. Eu passei um pouquinho do horário que estava previsto para a minha exposição, mas eu acho que essa contextualização final é relevante, é importante para a gente começar tudo isso. Isso que Foucault fala a respeito do nosso Estado, né, administrativo, esse Estado burocrático, né, e que foi vastamente analisado pelo nosso pensamento, né. Eu acho que um dos grandes autores que a gente tem como referência é o Max Weber, vai falar da burocracia de uma maneira muito pertinente para explicar como ela vai garantir a legitimidade e a racionalidade que esse Estado vai engendrar no seu fazer, né, na sua atuação. Mas, basicamente, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte: o Estado pode ser violento se ele estiver obedecendo ao ordenamento jurídico, porque essa violência serve para resolver o conflito. E ele pode agir assim, independente de perguntar à sociedade, porque a sociedade já teria sido questionada e já teria manifestado a sua vontade nas leis. Então, as leis que são a vontade dessa população, nessa nossa ideologia moderna e contemporânea de Estado de Direito, as leis vão dar autorização para o Estado exercer a violência dentro dos limites da lei. Por que o Estado precisa exercer a violência? Para resolver o conflito, para neutralizar o conflito. Então, percebam que já nessa primeira explicação de como o nosso Estado funciona, a gente já percebe a distância que o Dewey toma dele. O conflito é para ser resolvido na sociedade, é para ser resolvido pela comunidade. Se houver a necessidade da utilização do aparato estatal, a própria sociedade vai fazer isso. Isso é algo, assim, o ponto-chave para a gente compreender, né, a proposta do Dewey. Então, para a gente mencionar esse autor fundamental no nosso pensamento ocidental, o Thomas Hobbes, né, com ele que nasce essa perspectiva. Ele era um contratualista, então vocês devem estar se lembrando do Locke, devem estar se lembrando do Rousseau, do Montesquieu, né, desses contratualistas que vão se articular e desenvolver e se desdobrar dentro da perspectiva que vai trazer o iluminismo para a gente. Mas o Hobbes, ele tinha, e todos eles vão variar em relação a esses pontos, o que eles concordam é que a sociedade ela gera um pacto social, e que o Estado será esse pacto, vai existir a partir desse pacto social. Mas eles vão divergir, e o Hobbes em específico, em relação a como eles veem a natureza humana. O Hobbes era extremamente pessimista. É a frase que todos nós já ouvimos: o homem é o lobo do próprio homem. Hobbes tem umas frases muito impactantes. O maior problema dele é o conflito dentro da sociedade. Isso justifica. Século XVII, no mundo anglo-saxão, na Inglaterra, ele tinha realmente problemas, conflitos muito sérios que estavam acontecendo. Mas, então ele tem uma visão muito pessimista, né? Tem uma frase dele que é muito interessante, o Kellogg gosta bastante, sempre cita, que é a seguinte: o Hobbes: a minha mãe deu luz a gêmeos, a mim e ao medo. A mim e ao medo. Então, o Hobbes, ele estava tentando arrumar uma solução para esse problema do conflito. E ele chegou à solução do Estado Leviatã. A gente precisa, toda a sociedade abdica da sua própria força, da sua própria potência, e dá isso ao Estado. E o Estado, enquanto soberano, vai resolver os problemas por nós. Então, se eu não posso usar minha força e o outro não pode usar a força, o Estado vai resolver o nosso problema. Essa é a base do nosso direito, que coloca no Estado o monopólio da justiça, o monopólio da jurisdição, o monopólio do uso legítimo da força, né, barra violência. Isso é muito interessante porque, e esse é um exemplo que todos nós conhecemos, nós não podemos usar a nossa própria força. Isso é ilícito. Isso se chama autotutela, e não é possível. Se eu tenho um direito lesionado, ou que está sendo ameaçado de lesão, eu preciso ir ao judiciário, para que ele garanta esse meu direito. Eu não posso utilizar minha força. A possibilidade de utilizar a força é muito reduzida dentro do nosso direito. Muito reduzida. E aí todos vocês conhecem esse exemplo. Legítima defesa. Todo mundo sabe o que é legítima defesa. É a possibilidade que o Estado está dizendo: olha, se sua vida estiver sendo ameaçada, sua integridade física estiver sendo ameaçada, use a força, né, para preservar esse seu direito à vida. Você pode usar a força nesse momento, mas só dentro da proporcionalidade necessária para repelir a agressão. Então, isso significa a preservação do meu direito à vida, não significa o meu direito à reparação ou vingança. Né? Qualquer coisa que eu queira reclamar da pessoa que me agrediu, eu preciso ir ao Estado.
Então, assim, o Estado vai controlando todos os aspectos da nossa vida civil. Porque tudo que a gente precisar, a gente precisa recorrer a ele. Né? Esse é o espectro analítico que pensa que, se a gente não tiver Estado, a sociedade vai se matar, que o conflito vai ser permanente, que todo mundo vai matar todo mundo. Esse é o medo do Hobbes e é a crença que a gente sustenta até hoje. Né? Então, vejam, essa visão vê o conflito como podendo ser neutralizado, e ele é neutralizado por uma estrutura jurídica que vai ser aplicada com certeza, com segurança. Né? Agora, avaliem no nosso país a dificuldade que isso é quando a gente tem como regra a insegurança jurídica, o sentimento de quebra de expectativa em relação ao que são os nossos direitos. Então, isso é um problema muito sério, porque ao mesmo tempo que o Estado diz tenha certeza de que seu direito vai ser garantido, a gente percebe que isso não acontece na prática e a gente é impedido de utilizar a própria força. Então, a gente não tem muita saída de para onde ir. Né? E isso revela o quanto esse formato de enxergar o conflito dessa forma não é factível. O conflito não pode ser neutralizado, porque a gente não consegue fazer isso por conta da incerteza da vida. E o segundo ponto, ele não deve ser neutralizado. Ele deve ser processado dentro da sociedade. Essa é a maior contribuição do pragmatismo. E essa é a contribuição que o Kellogg mais acentua do pragmatismo. O conflito, ele é uma exigência de adaptação. O conflito é um sintoma de uma doença. Então, percebam, né, nessa metáfora, eu percebo um sintoma da minha doença e eu ataco o sintoma e esse sintoma para. Isso resolve a doença? Não. Não. O sintoma, o conflito, é apenas um alerta. E a gente deve usar esse alerta para se reajustar socialmente, para se adaptar internamente. Então, se o Estado nos priva disso, isso significa que a gente vai começando a se desagregar enquanto comunidade. A gente não vai ter os eixos que vão possibilitar a nossa coesão. Quando a gente tem um atrito, ou a gente resolve esse atrito, ou a gente se aparta daquilo que está causando o atrito. A grande dificuldade é que a gente tem isso por paradigma, né, o afastamento, ou seja, se a gente tem um conflito, chama o Estado, ele neutraliza, mas chega uma hora que isso não pode acontecer, tá? Porque não tem para onde se afastar, a gente se esbarra no outro. Né? Então, a gente fica comprimido dentro da sociedade, sem resolver os nossos conflitos e sem nos adaptar a essas dificuldades. Isso é uma visão reduzida para a gente entender didaticamente como o conflito funciona. Né? Ele é uma forma de nos aproximar, de ajustar as nossas condutas. Né? E a gente está falando de um ponto de vista didático da não solução, da boa solução, da má solução. Mas no caso que acontece dentro da sociedade é algo muito mais complexo. Né? Em algum nível, é inevitável que os conflitos promovam ajustes. Vão promover ajustes. O problema é que quando a gente não considera o conflito como tendo esse potencial, esses ajustes são precários. E eles vão dar problema em algum momento, vão gerar novos conflitos, não vão ser adaptações boas. E vejam que é isso que o Dewey está fazendo. Ele está descrevendo como acontece o processo social. A gente tem dificuldades do ambiente, das pessoas, e a gente vai se ajustando. Qual é a melhor forma de se ajustar? Através de uma comunidade democrática, de um modo de associação democrático. Outras formas vão resolver, vão ajustar, mas de uma maneira que, para o Dewey, vai trazer deficiências e problemas para a coletividade. Então, vejam, de novo, é a descrição e a proposta. Mas é isso, me alonguei um bocado, né? Mas obrigado por me ouvirem, pela paciência, pela atenção, e eu estou à disposição. Obrigada, professor. Foi ótimo, né? Deixou várias questões para a gente pensar. Principalmente, o que está pegando muito na minha cabeça é esse neutralizar o conflito, é fragmentar o público, de fato, né? Mas eu deixo aberto para quem quiser fazer suas colocações, se inscrever para as perguntas, e professor Oscar, se quiser fazer alguma colocação. E lembrando que algumas referências que eu consegui encontrar, eu coloquei na nossa pasta do Drive. Obrigado, Amanda. Veja, eu gostaria, talvez para motivar, ¿no?, a nossas participantes e nossos participantes a entrarem no diálogo com Pedro, eu gostaria de pontuar duas coisas. Não? A primeira é a figura do Pedro. Não? Eu gostaria aqui de comentar a figura do Pedro, não? Uma questão que eu acho um tanto ousada, não? Mas eu peço licença, Pedro, para isso em área da nossa amizade. Porque, veja, o Pedro, ele apresenta um John Dewey a partir de três elementos que constituem o Pedro neste momento. A partir de sua experiência como educador,
O Pedro nos fala de John Dewey a partir de ele mesmo, não? Ser professor. O Pedro nos apresenta um John Dewey a partir de sua condição de filósofo, porque o Pedro tem formação em filosofia, e além disso, que talvez seja a coisa que hoje me surpreende um pouco mais, é o John Dewey apresentado pelo professor de Direito. Então, o Pedro, ele consegue, não, trazer um John Dewey que eu conhecia no campo da pedagogia, certo? Ele consegue nos apresentar um John Dewey vinculado a toda uma discussão que um estudante de direito, não, teria mais proximidade, mais afinidade. Então, se eu tivesse que descrever aqui a apresentação do John Dewey, eu diria que é um John Dewey inusitado e surpreendente. É um John Dewey desconhecido para mim, sabe? Porque esse vínculo assim muito profundo do John Dewey filósofo, do John Dewey democrata, não? Eu particularmente não conhecia. E nesse sentido, eu novamente agradeço ao meu amigo Pedro por a apresentação de hoje. Eu fiquei assim, sabe, muito animado, e entre outras coisas, porque o Pedro faz um link, talvez ele sem ter consciência, ou talvez sim, faz um link com aquilo que será a segunda parte, a segunda fase do nosso projeto de pesquisa, tá? Que vai tocar dois elementos fundamentais. O exercício da política, não? E o Estado, a instituição, o Estado. Não? O Estado é uma figura muito curiosa aqui no Brasil, porque todo mundo não fala do Estado, mas ninguém quer estudar o Estado, o funcionamento do Estado, as entranhas do Estado. Então, isso para mim é uma preocupação interessante. A primeira coisa que eu queria falar. A segunda, veja, para ver para vocês entender como essa discussão de Pedro se conecta com a segunda fase do projeto da gente. O Pedro, ele insiste, digamos, reiteradamente, coloca a figura de Hobbes, ¿no? Como ese descriptor y legitimador teórico do Estado, ¿no? Hobbes es un cara que está pensando, explicando y pensando o Estado para a sociedade. Mas o Hobbes, ele tem um elemento chave nessa teoria, que ele precisa de um indivíduo, ele precisa de um tipo de sujeito singular, con unas características homogéneas para que o Estado consiga funcionar, ¿no? Estamos hablando aquí de aquel velho sujeito racional, ¿no? Que está hoy en día ¿no? A punto de desaparecer para muchos. Mas, en el mismo tiempo que Hobbes está pensando esa figura do Estado, nós temos Spinoza, Baruch Spinoza, pensando a multidão, pensando a multiplicidade, pensando a diferença. E esse Baruch Spinoza dialoga muito profundamente com aquilo que seriam as comunidades indígenas e com aquilo que me parece muito mais próximo da sociedade brasileira. Uma sociedade com as características que vocês sabem, mas eu gostaria de destacar essa mistura, não? De raça, de genes, de cultura, não? De tudo. E o Estado, não? Querendo homogeneizar tudo isso para ele conseguir operar. E isso, vocês sabem, o desdobramento político que isso tem, não? No sentido do Estado como aparelho de controle, beneficiando setores específicos. Então, o Baruch Spinoza, ele vai abrir uma porta para uma discussão que é sobre outras formas de política e outras formas de pensar a administração do poder político dentro de uma sociedade que se caracteriza na prática por ser diferente, por estar constituída pela multiplicidade. Isso tem repercussões muito fortes para, neste caso, a agroecologia. Porque a agroecologia ela também tem um apelo muito forte para o Estado. Sempre que a agroecologia quer pensar alguma coisa, ela pensa como política de Estado, como política pública. Tá? Novamente, reforçando essa figura do Leviatã. Mas, por exemplo, para colocar o exemplo da Colômbia, eu acho muito curioso que no Brasil não se fala de autonomia alimentar, se fala de soberania alimentar. E a soberania é um conceito que remete ao Estado.
na Colômbia, curiosamente, nas comunidades indígenas, e Olga, que é de México e que tive a possibilidade de conhecer, nas comunidades indígenas que hoje em dia estão protestando contra reformas do Estado, os indígenas conseguiram colocar em prática a ideia de autonomia e uma figura que eu acho muito interessante, que é a polícia indígena. Nos territórios indígenas da Colômbia, de uma parte da Colômbia, a polícia não opera. Ela não tem autoridade legal nem legítima para operar. Quem opera é a própria comunidade indígena que se organiza e que decide como, digamos, esse corpo de segurança tem que operar. Isso é uma coisa fantástica, e me parece que isso dialoga muito com o que Pedro colocou aqui, e isso dialoga muito com aquilo que eu espero que a gente discuta na segunda fase do grupo de pesquisa. Então, basicamente isso. Obrigado, Pedro. Sempre um prazer te escutar. Muito, muito prazeroso. Obrigado, Oscar. É bastante recíproco e fantástico, de fato. Eu acho que é o caminho da discussão. E você falando, eu lembrei de uma pergunta sua do mini curso passado. Eu não sei se eu posso já responder ou passar para as outras perguntas. Acho que sim, né? Talvez. Certo. Um primeiro ponto de ressalva, né? Você mencionou que talvez conscientemente ou não eu já estivesse antecipando a discussão que se segue, né? Mas, como eu falei, eu acho que isso foi colocado por conta do seu toque da questão da governamentalidade. Não tinha como o minicurso se orientar para outro caminho, porque esse é o foco, né? E você estruturou isso de uma maneira muito boa, né? Você e a equipe. Então, é mérito seu. E o outro ponto, que foi a questão, né, que você colocou no finalzinho do nosso encontro passado, foi a questão de saber se havia influência do Dewey em relação a metodologias ativas. Eu acho que é o que a gente está experienciando em educação. Eu acho que é um conjunto de influências, na verdade, mas o que me parece que a gente pode colocar para ter em conta é que existe uma tendência, sobretudo no ensino norte-americano, que muito possivelmente foi por conta da influência do pragmatismo, apesar de depois ter se tornado uma corrente menos relevante por conta da filosofia analítica. O pragmatismo só vem ressurgir no final do século XX, né, com o neopragmatismo, mas eu acho que foi muito por conta do movimento da Escola Nova, de Dewey, e dessa repercussão que se teve no sistema educacional norte-americano, que a gente teve uma guinada, e os norte-americanos, a tradição anglo-saxã em geral, já existia uma certa propensão a isso, né, e vendo historicamente a gente percebe no pensamento ocidental a questão do empirismo, né, em detrimento ao racionalismo do continente europeu, o empirismo enfatizando a experiência, enfatizando as consequências, enfatizando os resultados. Então já havia uma preocupação em relação à educação trazer frutos palpáveis, né, e eu acho que o pragmatismo, então, acaba influenciando mais o sistema educacional norte-americano para pensar a partir dos efeitos, a partir das consequências. Mas, infelizmente, né, eu acho que a metodologia ativa, de maneira positiva, vem em decorrência dessa questão, né? Mas, infelizmente, eu acho que essa concentração nos efeitos, ela se dá muito mais por uma perspectiva meramente instrumental do que humanitária, né? Ou seja, eu quero os efeitos que são programados, e não necessariamente aqueles efeitos que são bons para a sociedade. Então, eu acho que as metodologias ativas nascem desse contexto, o que é muito positivo. Eu me recordo agora de um professor, eu esqueci o nome dele, mas é um professor de física de Harvard, que ele foi responsável por criar uma das metodologias ativas que se chama peer instruction, instrução por pares ou por colegas. E a experiência dele é muito interessante porque ele diz que, ensinando física, ele sempre teve uma turma enorme, porque as pessoas o procuravam, porque ele tentava deixar suas aulas muito animadas, né, muito atrativas, visualmente atrativas, né, ele tentava ser um showman. E aí a procura era grande, mas ele se decepcionava com o desempenho. Ele ficava inconformado com o fato de que o que ele buscava ensinar era aprendido por pouca gente na turma. E aí ele começou a fazer testes e aí descobriu que quando um assunto que ele traz para a sala, um colega explica ao outro, o nível de compreensão e de engajamento é muito maior. E a explicação que ele deu a isso é o fato de que o colega explica para o outro em termos mais próximos da experiência desse outro colega. E que o professor, por já estar muito distante do momento em que não conhecia o assunto, acaba não tendo essa sensibilidade. Acaba não conseguindo traduzir para o estudante de uma forma que seja familiar para ele. Então o colega consegue fazer isso melhor. E aí ele foi desenvolvendo técnicas, e essa é uma das técnicas de metodologia ativa. E que é muito interessante, que demonstra isso, a atenção que eles têm a conseguir os efeitos concretos esperados com a aprendizagem, né, conseguir que os estudantes consigam reproduzir. Então, eu acho sim que houve influência, mas que, infelizmente, essa influência não foi total, né? Faltou a parte que a gente falava sobre esse fundamento ético do pragmatismo.
Bom, no chat eu não vi, não consegui acompanhar se tinha alguma inscrição. Eu fiquei pensando bastante em muitas coisas que foram ditas, fiquei pensando no como, né, pensar essa inteligência experimental a partir de uma proposta de resolver esse conflito dentro da democracia, não de resolver, mas de processar, né, esse conflito dentro da democracia. E fiquei pensando em muitas questões, mas acredito que o senhor expôs muito bem o tema, né? Não tenho leitura suficiente de Dewey para isso, mas acredito que comentou muita coisa aqui dentro. Dá uma pesquisada. Que bom, querido, obrigado. Você menciona uma questão que eu acho muito interessante, que está dentro da compreensão de continuidade, do contínuo, da experiência, da conexão, mas que não é abordado de uma maneira muito, digamos, persistente pelo pragmatismo, porque eles têm uma visão mais formal da perspectiva científica. Se vocês forem para autores europeus, isso vai aparecer de maneira mais presente, que é a questão da historicidade. A historicidade está presente quando a gente fala de experiência e quando a gente fala do contínuo dela, mas não há uma ênfase tão grande assim nos pragmatistas em termos explícitos. Mas é um dos elementos presentes aí para a gente compreender a inteligência experimental. Né? Eles falam em termos formalizados, científicos, mas a gente precisa da ideia de historicidade para compreender isso. Ou seja, a inteligência experimental, ela só vai funcionar quando a gente busca resolver os nossos problemas pelo acervo que a gente acumulou enquanto comunidade. E a gente só faz isso quando a gente se engaja na nossa própria historicidade, né? Algo que é mais problematizado pela hermenêutica, por exemplo. Mas que no pragmatismo é altamente relevante para dizer, para resolver os problemas, então, a gente não pode trazer respostas que sejam abstratas apenas. A gente precisa vincular esse conhecimento às bases históricas que compõem aquela comunidade, porque isso é a experiência daquela comunidade. Né? É a ideia de que os símbolos que são construídos são, na verdade, uma sobreposição e um processo dialético dos conflitos que aquela sociedade tem. Então, um símbolo, ele não significa a mesma coisa para todo mundo, indistintamente. Ele vai ser absorvido por uma comunidade de acordo com os conflitos que estão presentes na historicidade dessa comunidade. Então, essa inteligência experimental, ela depende necessariamente desse engajamento coletivo em relação ao que se vivenciou na comunidade. Isso é muito importante. E um outro ponto que eu queria mencionar também está presente nesse texto do Butler, no finalzinho, quando ele considera problemas em relação à proposta democrática do Dewey. Uma primeira crítica recorrente em relação à proposta democrática do Dewey é que seria algo muito aberto, que qualquer coisa caberia. Né? Eu acho que, inclusive, depois do nosso diálogo hoje, é algo que a gente consegue refutar. O Butler refuta e ele nos trouxe esses elementos importantes. Não é algo muito aberto. A gente consegue distinguir dentro da nossa experiência social o que seria uma experiência democrática, né? A partir desses elementos. E o segundo ponto é o desafio que a questão democrática tem, sobretudo quando, no tempo presente das nossas comunidades, sociedades complexas, a gente tem a ideia de crise do liberalismo e crise da representação. E nos vem o fantasma platônico, tem muitos, né? Platão traz uma série de fantasmas para o nosso pensamento ocidental, mas um deles é a questão de que a sociedade precisa ser governada pelos intelectualmente mais preparados. A sociedade que teria um governo de filósofos, né? Porque eles podem resolver. Isso está diretamente conectado à questão da democracia representativa. A ideia de que a gente precisa de representantes não apenas por conta das dimensões das nossas sociedades, com um contingente populacional grande, né, uma densidade demográfica que impossibilita as nossas decisões de maneira mais autônoma, orgânica, mas não apenas disso, por isso, mas também por conta da questão do conteúdo técnico para a tomada de decisão. Ou seja, só esses representantes, que seriam uma elite, né, técnica, poderiam discutir e resolver, deliberar e resolver e tomar a decisão. O povo não tem condições de fazer isso. Né? E aqui é um ponto muito interessante, porque parece que a encruzilhada que a gente encontra, e o Butler, eu vou mencionar uma frase que ele cita, de um autor intérprete do Dewey, a encruzilhada em que a gente se encontra é mais ou menos como se fosse, olha, vocês querem o bem-estar prometido pelo liberalismo, prometido pelo iluminismo, então deixem os técnicos trabalharem. E a gente, em algum momento, vai entregar esse bem-estar para vocês. Em algum momento, o desenvolvimento do capitalismo vai chegar a vocês. Né? É só aguardar. As questões são muito difíceis para vocês se engajarem. Né? Aguardem. E aí, a frase muito interessante que a gente tem nesse texto do Butler
Deixa eu localizar aqui. É de um autor, o Robert Westbrook, que vai dizer o seguinte: para ele, para o Dewey, sempre foi o liberalismo que teve que se encontrar com as demandas da democracia, e não a democracia que teve que responder ao liberalismo. Isso é muito interessante, é uma inversão dessa compreensão que a gente tem da conjuntura, né, social, de organização política da gente. Ou seja, a gente primeiro precisa ter um solo democrático para que as promessas do liberalismo se conectem a essa perspectiva inclusiva, plural e fomentadora de solução conjunta de problemas. E não o contrário, porque o contrário não vai acontecer. Ou seja, as promessas liberais para depois tentar ter uma democracia. Eu acho que é uma frase que sintetiza, né, esse processo. Acho que temos mãos. E João levantando a mão. Genusa, pode falar. Então, boa noite a todos e todas. Eu já rio, né? Porque ele sabe que eu venho com minhas loucuras viajando aqui, né? Ele já começa a rir. Duas observações que eu fiz na fala do professor. Quando ele fala que a questão de aprender fazendo associação, né? Que aprender não é decorar, né? Tem que ser na prática, e a questão da associação. E aí, pessoal, eu comecei a viajar, né? Como você fica falando, porque assim, eu não sou filósofa, né? Eu sou da área de saúde, inserida na educação, então não sei falar bonito novamente, então eu fico voando aqui nos meus pensamentos, né? Então, o que é que eu me recordo dessa questão de associação? Porque já na minha época, tem um tempinho já, viu? Não vou nem parar para fazer as contas, né? Da época da escola, a gente já aprendia algumas coisas, tinha alguns professores que ensinavam para a gente já essa questão já de associação, né? E aí eu lembro sempre do professor de matemática, que para você saber como essa questão de associação, aí eu não sei se eu aprendi ou se foi decorar, eu acho que aprender, porque até hoje eu tenho isso gravado. Eu lembro que é uma fórmula de trigonometria que o professor fazia. No meu signo tem palmeira, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, até hoje eu tenho isso. Eu sei que cosseno A mais o seno B, então assim, isso ficou aqui, sabe? Aí ele brincava muito com a gente. Ele fazia, não misture o eixo do X no eixo do Y. Lembrem sempre que vocês têm que namorar em pé, vocês namoram no Y, vocês não namorem no X, que não dá certo. Então, assim, sempre teve essas questões de associação. E aí, eu peguei essa questão, e trago sempre também para o ensino da minha filha. E aí, ela estava estudando no mês passado, como é o nome? Genética. E aí, eu olhei para ela, mãe, a genética, tu vai entender? Ótimo. Aí, eu olhei o assunto, aí vi, era lá. Aí, eu olhei para ela, eu fiz, filha, Campina Grande, atração turística. Ela é o quê, mãe? Aí, eu, isso, presta atenção. Ela deu para mim e falou assim, aí eu, citosina liga com a guanina, Campina Grande, a atração turística, adenina com timina. Aí é tanto que até aí, quando ela está com a dura, faz, mãe, foi que teu professor que ensinou, hein? Qual é a dica para a gente botar isso aqui na cachola? Então, assim, eu aprendi coisas que eu tenho até hoje com associação, né? E na minha vida, no dia a dia, eu sempre fiz essa associação também, independente do professor ensinar ou não. Eu tinha muita dúvida, eu misturava 50 e 500 em algarismo romano. E aí eu associei, não, 500 é maior, então o D vem primeiro no alfabeto do que o L. Então 500 vai ser o D, o 50 vai ser o L. E a gente vê realmente, pelo menos minha experiência assim, pessoal, que realmente a gente aprende associando, né, com música, fazendo alguma frase. Então, assim, tem hora que eu fico aqui, quando eu vou estudar, eu já paro para estar pensando nas minhas associações. Esse foi um ponto. E outra coisa, professor, que o senhor fala muito aí nessa questão, aí eu lhe pergunto, quando a gente tem um conflito, né, ou a gente resolve ou a gente se afasta. Mas quando a gente está inserido no conflito, que a gente não consegue nem se distanciar, nem a gente consegue resolver, aí a questão que o senhor falou agora da questão dos técnicos, né? Porque eu sou responsável técnica no município aqui perto de onde eu moro, pelo PENAI. E aí, só um exemplo, a agricultura familiar ainda estão fazendo chamada, da outra licitação normal já fez, já comprou. Então, assim, é um conflito que, assim, não é Xenuz, a responsável técnica, que pode resolver. Por mim, a agricultura familiar é o primeiro que já tinha feito licitação. Mas eles não escutam o técnico. Então, assim, é conflito, é o povo da agricultura familiar insatisfeito, e é confusão, e faz reunião. Então, assim, eu vivo no meu trabalho inserida num conflito constante, porque não deixa a gente resolver. Então, eu nem tenho como resolver, nem eu tenho como me afastar.
entendeu? Porque não depende da gente. Né? Então, assim, o Estado, o município não vê que tem essas soluções que são técnicas, que a partir do momento que você tem aquele técnico, que tem um conhecimento, que sabe resolver, deixa a gente resolver, eu acho que as coisas conseguem andar. E aí, um dia desse, eu terminei um curso que estava mostrando sobre agricultura familiar no Paraguai. E aí mostrou o PENAI de lá. Então, assim, eu me encantei, sabe, com o que estavam fazendo, como funciona lá. Na hora que a minha chefe, eu falei, olha, vou me embora, viu? Eu vou embora para o Paraguai, vou trabalhar no Paraguai. E mandei as fotos da alimentação escolar. Aí ela já fala, lá vem a revoltada. Olha, você se aquece com suas revoltas. Ela já diz isso, sabe? Já me chama de revoltada. Aí, assim, porque você se encanta em ver que em alguns cantos as coisas funcionam. No Brasil, um país tão rico, que era para tanta coisa funcionar, não consegue funcionar, porque justamente é como o senhor falou, não deixa os técnicos trabalharem. Então, são essas minhas duas colocações. Desculpa a viajada, viu, professor? Imagina, querida. Em breve também, né, são questões muito relevantes. A primeira, em relação ao comentário da associação, isso é fantástico, né? Essas lembranças são, inclusive, afetivas. Eu acho que um ponto muito bom da gente correlacionar é que isso é uma propriedade mnemônica nossa. A nossa memória funciona assim. Então, isso significa que se você faz essas associações, inclusive isso, dentro dessa perspectiva, existem técnicas, né? As pessoas que fazem competição de memória utilizam essas técnicas, né? O palácio de memória, e toda essa técnica de associar a questões para poder vincular a memória, para poder lembrar, né? A associação é uma dessas propriedades que é necessária para que a gente lembre. Nesse ponto do pragmatismo, a questão que o Dewey leva um pouco adiante é o fato dessa associação precisar ser estendida para situações sociais. Né? Tão mais profundo isso seja, melhor vai ser esse aprendizado e esse conhecimento. Mais útil vai ser ele para a nossa vivência social. Ou seja, imagina que, além de aprender a técnica mnemônica em relação à utilização da cidade, por exemplo, Campina Grande, você pudesse utilizar a associação dessa fórmula a alguma situação da vida em que ela é utilizada. E saber como ela é instrumentalizada a essa situação da vida. E mais ainda, tiver realizado um trabalho manual em que essa fórmula tivesse sido utilizada. A proposta da escola experimental do Dewey era mais nesse sentido. Os estudantes iriam utilizar esse conhecimento formal de fórmulas matemáticas, inclusive, dentro de trabalhos manuais para que eles pudessem utilizar. Né? Então, essas são as dimensões da associação. De novo, a descrição, nossa memória funciona assim, e uma proposta, vamos ampliar e aprofundar a associação para sentidos sociais cada vez mais profundos. E o segundo ponto, altamente interessante que você coloca, é em relação à questão da resolução do conflito, perpassar uma perspectiva técnica, ou, você não disse, mais uma perspectiva política, nessa tensão que a gente vê muito antagonizada nos dias atuais. E aqui um ponto para utilizar o Dewey, são dois pontos, né, que a gente precisa ter para compreender a proposta dele nesse caso do que você traz. O primeiro é que, para a gente ter uma ambiência democrática, o fundamental é se guiar pelo método científico. Então aí a gente já tem o primeiro problema. O método científico está sendo ignorado por questões políticas. Então, o método científico vai trazer esse peso da fala dos técnicos, não como sendo uma elite que vai ser a única a resolver o problema, mas como sendo pessoas que estudaram a partir do método científico as consequências em relação àquela área específica. Então, o método científico está ausente nessa questão. Então, o conflito não vai poder ser tão bem resolvido quanto se ele estivesse presente e uma perspectiva democrática estivesse presente. E o outro aspecto altamente necessário para essa questão, que eu mencionei, mas que não dá tanto para aprofundar, é o fato de que a gente trouxe uma visão didática, e de novo pensando por opostos, né, o que é a solução do conflito e a não solução. Mas isso não acontece empiricamente. O que acontece empiricamente é uma rede de acontecimentos em que conflitos são resolvidos em um grau mais eficiente, menos eficiente, e isso se desdobra numa experiência social extremamente complexa, dentro da noção de que o conflito é uma realidade permanente. A gente está sempre se ajustando aos outros e ao meio. Então não tem resolução do conflito no sentido definitivo. Existem estratégias de ajuste para que a gente vá caminhando junto dentro da sociedade de uma maneira que seja benéfica para todos. Então são dois aspectos aí que eu acho que a gente consegue usar Dewey para poder discutir essa situação. Tá? Em relação ao João Mateus, essa pergunta é uma pergunta altamente problematizada hoje em dia. Vivemos numa democracia, as instituições funcionam, e o seu exemplo aí para demonstrar como isso pode ser problematizado na prática. O primeiro ponto é dizer que, se a gente parte da concepção democrática do Dewey, a nossa experiência social não é tão democrática quanto poderia ser. Então, a primeira questão é, de novo, recusar as oposições, os dualismos e dicotomias. Não existe sociedade democrática e sociedade não democrática. Existe, dentro dessa teia de relações sociais, posturas que são mais ou menos democráticas. E a gente não pode ter, a partir de um paradigma simplificador,
da nossa ciência moderna a ideia de que a gente consegue reduzir essas relações à sua base e poder dizer, olha, essa sociedade tirou 6,8 em democracia, essa aqui tirou 7,5. Não tem como a gente fazer isso. Então, esse é um primeiro ponto. Se a gente observa a nossa ambiência social, infelizmente, menos frequente perceber a postura democrática do que a postura da autoridade. Né? Se a gente percebe a mudança paradigmática do nosso pensamento ocidental, a gente nota que, progressivamente, em termos teóricos, o Ocidente migrou de um paradigma da autoridade para um paradigma do consenso. O problema é que aplicar isso na prática é muito difícil, porque depende de cada um. Então, essa é a primeira dificuldade com a discussão. Mas a minha resposta é, do ponto de vista do Dewey, a gente não tem uma comunidade vocacionada ainda para isso, né? Mas depende de cada um de nós. Cada um de nós influencia o nosso contexto, o nosso círculo. A forma como a gente age com as pessoas que estão ao nosso redor impactam essas pessoas, e essas pessoas vão, de sua parte, também fazer isso com seus círculos. Então, o que a gente pode fazer. Não dá para construir de cima para baixo. É um empreendimento coletivo, comunitário, que depende de cada um. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que sua pergunta, então, a gente traz esse termo democracia, mas é um termo muito complexo para dar uma resposta simples, mas a gente consegue já fazer essa diferença. Enquanto modo de vida associado, não temos uma comunidade tão vocacionada à democracia. A gente tem ainda o espectro e o fantasma do coronelismo, a ideia de que a gente precisa de homens fortes para resolver nossos problemas. Então, esse espectro está presente na nossa sociedade, infelizmente. Mas, do ponto de vista institucional, do ponto de vista da organização do Estado, a gente tem problemas, como você colocou, que são vinculados a esse resquício autoritário que a gente tem no nosso Estado, mas o nosso regime político, do desenho institucional do nosso Estado, é democrático. Então, a grande questão me parece, a gente não tem como dizer que o Brasil não é democrático, porque se a gente compara aos momentos de desenho institucional não democrático do país, existe uma diferença enorme da nossa experiência. Se a gente olha, por exemplo, o que a gente tem hoje no Brasil e olha a década de 70, é outro país. É outro país. Então, o desenho institucional que está lá plasmado na nossa Constituição e impõe a sua normatividade para os órgãos de Estado tem um peso que não pode ser desconsiderado. Se a gente não tivesse esse peso normativo do regime democrático, a nossa experiência seria muito mais autoritária. Mas isso não significa que a gente não vai ter autoridades que exerçam as suas funções estatais de uma maneira autoritária. A gente tem. Aqui no país, por exemplo, a coisa mais comum é o conceito de carteirada. Né? Todos nós estamos familiarizados com esse conceito, infelizmente, que existe no mundo todo, mas aqui no país parece ter um uso extremado. Então vejam que isso é um exemplo da compreensão autoritária de poder que se tem aqui. Tá? Isso é um aspecto. E o outro aspecto, para finalizar, é que essa situação que você citou não é algo que a gente possa colocar como sendo uma certeza, porque sempre vai depender de pessoas e da compreensão dessas pessoas. Mas aquelas atitudes que se apresentem de uma maneira muito antidemocrática, a gente tem, por conta desse desenho institucional, a possibilidade de questioná-las dentro do próprio Estado. Então, uma situação dessa que você narrou, da impossibilidade de manifestar a própria voz, é algo para o Ministério Público entrar, para a própria pessoa acionar a justiça e levar essa discussão para o próprio Estado, dizer isso não é autoritário, isso é democrático. Não é certeza de que o Estado vai se posicionar a favor ou contra, porque são pessoas. Mas vejam que a possibilidade de questionar em si já é democrática. Isso é possível por conta desse desenho institucional, desse regime. Essa, inclusive, é a minha sugestão, que essas pessoas que fazem parte, né, dessa estrutura, que parece que é criada até pela Lei de Biossegurança, né, do CTN-Bio, possam pensar do ponto de vista jurídico o que é possível fazer. Né, porque aí a gente está discutindo o Estado do ponto de vista da administração pública, e não do ponto de vista do Estado juiz. Né, e aí eu acho que vale a pena pensar nas medidas judiciais eventualmente possíveis aí nesse caso. Espero ter respondido. Obrigado pelas questões. Acredito que respondeu, sim. Obrigada, professor, pela exposição, e obrigada aos participantes, aos inscritos. E aí eu deixo aberto para quem quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Então, se ninguém vai comentar nada, a gente vai liberar o professor, né, porque já passamos o nosso tempo e está todo mundo cansado. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo, viu? Boa noite e até mais. Amanhã a gente continua com o nosso próximo eixo temático com o Silvio Galo, fazendo a introdução a Guilherme Deleuze. Obrigado, Amanda. Obrigado, Pedro. Obrigado, gente, por estar aqui conosco.
Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Oscar, Amanda e a todos. Até mais.